dentro de campo. O Lloyd tem treinado bem, principalmente na capacidade física, no arranque, né? Um relato que foi me dado foi o seguinte: pô, o Lloyd ele sai atrás e consegue chegar na frente, né? Então ele é um jogador que tem muita velocidade. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal Vascaíno desde sempre, né? Logo nessas primeiras horas dessa manhã de sábado, nessa madrugada de sabadão, tudo de bom para todos vocês, que Deus nos abençoe, meus amigos, e tamo junto aqui para mais esse conteúdo. Já peço para você aí, dá essa força aqui para o amigo de vocês. Clica no botão abaixo, se inscreve, é de graça, 0800, não custa nada, dá essa força pro amigo. Deixa também o seu gostei e o seu joinha para ajudar a impulsionar o nosso vídeo. Você pode também, por favorzinho, clicar no botão compartilhar e mandar o nosso vídeo para mais torcedores do nosso Vascão. Muito obrigado a você também que se tornou membro e muito obrigado a cada um de vocês que nos dão audiência, que são nossos espectadores, que estão sempre acompanhando, sempre deixando sua opinião, seu comentário. Deixe o seu comentário também aí, é sempre muito bem-vindo. Um abraço especial no coração de cada um de vocês, que Deus nos abençoe. Ótimo fim de semana para você que está trabalhando, para você que vai trabalhar, para você que vai descansar, que vai curtir a família. Tudo de bom para todos nós. Galera, olha só, já vou pedindo para você aí, ó, fique ligado, hein? Vamos falar de muita coisa importante do Vasco, falar de vários jogadores. O CFO, o diretor financeiro da SAF, saiu, pediu demissão. Eu vou explicar para vocês, vamos repercutir um pouco a situação do Dimitri Payet. Eu segurei a onda aqui para esperar, mas agora está tomando uma proporção mundial. A gente tem que abordar esse assunto sim, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre os jogadores, João Vitor, sobre o Patrick De Luca, né, gente, sobre... deixa eu ver, sobre o Lloyd Augusto, sobre o Ryan, sobre Capasso, sobre o Zé Gabriel, vamos falar sobre o Léo Jardim, vamos falar sobre a situação do Maracanã, sobre a 777 Partners, vamos falar também, é claro, do jogo desse sábado à noite, Vasco da Gama Sport Recife, 9 da noite em São Januário. Então, meus amigos, dito tudo isso, vamos embora, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é isso aí, né? Vamos dar início aqui então. Peço perdão pelo horário, fiquei enrolado, muitos afazeres na minha vida pessoal, por isso brotando aqui nessa madrugada. Eu queria ter brotado aqui no fim da noite de sexta-feira, mas já aqui estamos já nessas primeiras horas, né? Esse início de manhã de sabadão, nessa madrugada de sábado. Olha, meus amigos, vamos então abordar a situação do nosso CFO, ou ex-CFO, o Rafael Viana, né, diretor executivo, diretor financeiro da Vasco SAF, ele que há alguns dias já havia comunicado ao clube que não seria ali mais o CFO por conta de algumas situações familiares. Ele chegou até viajar para visitar a família, voltou ao Rio de Janeiro, ao Vasco da Gama, e ele já não assinava mais pela Vasco SAF, estava trabalhando, mas não assinava mais como um dos responsáveis. E agora é algo mais oficial, algo concreto. Rafael Viana se desligou, né, pediu aí demissão da Vasco SAF, não é mais o CFO da SAF do nosso gigante, por conta de motivos familiares, tá, gente? A vida pessoal dele, envolvendo família, não deu para conciliar a situação da vida pessoal do Rafael Viana com o dia a dia do nosso Vasco, que é de segunda a segunda e muito conturbado, né? Então, boa sorte para o Rafael Viana com sua família, né? Que Deus abençoe, continue sempre abençoando, dando saúde aí, tudo de bom para ele, né? Agora vamos aguardar quem será nomeado o novo CFO da SAF do Vasco. Álvaro, o que é isso? Diretor financeiro. E Álvaro, o que é CEO? CEO é o chefão, abaixo só do presidente de uma grande empresa, por exemplo. É o cara que manda em todo mundo. E o CFO é o diretor das finanças, né? O cara ali, ó,
que sabe de todo o dinheiro que entra e sai. Era o papel do Rafael Viana no Vasco. Por exemplo, Pedrinho, a gente precisa fazer caixa aqui, ó, tá faltando 2 milhões de reais, 3 milhões por mês que vem. A gente precisa fazer um caixa aqui. Pedrinho, olha só, esse jogo aqui sobrou, ó, a gente gerou uma receita assim, assim, assado, não sei o que, isso aqui tá destinado para isso, aqui para ir para aquilo, para aquilo, para aquilo. Esse é o trabalho do CFO, é o homem responsável pelas finanças, né? Então fica a atualização. Mais uma vez, Rafael Viana não é mais diretor financeiro executivo da Vasco SAF. Vamos falar agora do imbróglio que está ganhando as páginas esportivas mundo afora, mas é na França, Portugal, ali, no Brasil, Argentina, Estados Unidos. Estão falando disso no mundo inteiro e não tem como, a gente tem que falar. Estou falando da situação envolvendo o Dimitri Payet. Tá? Esportivamente falando, a situação do francês é uma situação muito objetiva. Ele não está performando em altíssimo nível, é bom jogador, agrega quando entra em campo, não sempre, mas sempre ali buscando agregar, mas não está entregando em altíssimo nível como a gente espera do nosso camisa 10. Com isso, o contrato dele termina agora em maio desse ano, 2025, um pouco mais de um mês para o contrato dele terminar, e o Vasco não deve renovar com o atleta. Essa é a situação esportiva. Se ele começar a jogar bola e coisa e tal, pode ser que o Vasco faça uma operação financeira para mantê-lo no plantel até o fim dessa temporada, dezembro de 2025, algo que é muito difícil acontecer. Não é impossível, mas é difícil nesse momento. Até aí, ok, normal no futebol. A questão toda que está pegando não é isso. É o extracampo envolvendo a moça, né, a advogada Larissa, né, ela, torcedora do Vasco, influencer digital também, toda essa situação. O que acontece é que o Payet, né, ele usa, né, vamos dizer assim, ó lá, o bambolê de ouro, né, que a gente brinca, né, o Payet é um homem casado. Isso aí é problema dele, né, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é hétero, se ele é gay. Não tô nem aí, nem aqui, nem acolá para a vida pessoal dele, de nenhum jogador do Vasco. Mas fato é que o cara é casado, né, tem lá sua família. A questão é que a família dele fica na França. A família dele fica na França. Então o que acontece? Ele se ficou muito sozinho, ele se sentiu bastante sozinho aqui no Brasil e supostamente, não tenho prova de nada, não sou Deus, não sou mulher dele também, tá? Mas supostamente ele teria ali um relacionamento extraconjugal com a advogada e influência digital Larissa. O que acontece é que a moça está acusando o nosso camisa 10, o Dimitri Payet, de agressão física e psicológica, né? Ela vem postando há alguns dias vídeos que supostamente teriam sido gravados ou na residência do Payet no Rio de Janeiro ou em hotéis onde o jogador fica hospedado. Ela afirma em algumas reportagens, algumas matérias, ela afirma que o Payet chegou a fazer um pix de 6 mil reais para ela, uma vez, para ela ficar hospedada no mesmo hotel em que ele estava concentrado às vésperas de um jogo, aquela coisa. Ela postou vídeo ali no sofá, em algum lugar ali com ele, postou vídeo dele caminhando, passando na frente dela e coisa e tal, supostamente. Não sei, não é da minha conta também. Fato é que, segundo a moça, ela foi na delegacia do Paraná e também aqui no Rio de Janeiro para prestar queixa de agressão do Dimitri Payet. Marcas roxas na perna, na costela, coisa e tal, no bumbum, aquela coisa toda. A moça está alegando ali uma pressão psicológica enorme, né? Ela alegou que o Payet fez ela tomar água da privada, tomar urina, uma série de situações para provar sentimento. Gente, é um imbróglio daqueles. Eu só sei de uma coisa, meus amigos, só sei de uma coisa. Eu não estou aqui para xingar a moça, para xingar o Payet, ou para defender a moça, ou para defender o Payet, porque eu não sou advogado, não sou juiz e também não sou Deus. Nem a esposa dele eu sou, também não sou parente da moça, então a gente não tem nada a ver com isso. Mas, uma vez que ele é jogador do Vasco e esse assunto está repercutindo no mundo inteiro, a gente tem que falar. Eu não posso sonegar esse assunto, porque daqui a pouco estoura uma bomba aí e vão dizer que a gente estava querendo passar o pano para o Payet. Então vamos lá. Se essas acusações da moça tiverem base e forem verdade, se forem verdade, o Payet
tem que responder, gente. Tem que responder. Porque se eu cometesse isso com uma namorada minha, com a minha esposa, com alguém, com uma outra mulher, eu teria que pagar, se você aí do outro lado que me assiste também, entendeu? Porque ser humano é ser humano, homem é homem, mulher é mulher, e não se agride. Não pode. Então, assim, errar é humano? É. Agora, uma coisa é ficar na situação. Então, a moça está alegando que o país supostamente teria agredido ela e feito pressão psicológica. Se isso for provado, o país vai ter que responder para a justiça. É simples assim, eu não vou passar o pano. Eu gosto muito do jogador dentro de campo. Fora de campo eu não conheço a personalidade dele, não conheço o cara, não sei o que se passa na mente de um ser humano. Às vezes a pessoa passa 20, 30, 40 anos casado com uma pessoa e não conhece o que se passa na mente da outra pessoa, né? Então é tipo isso. Então assim, se o pai fez alguma coisa, ele tem que pagar. Agora, por outro lado, se hipoteticamente essas acusações tecidas pela moça, né, de abuso, de agressão e coisa e tal, se essas acusações caírem por terra e for comprovado ao contrário, de que o pai não é culpado, mas que ela supostamente pode estar plantando alguma coisa, ela também tem que responder. É muito simples. O assunto é esse. Se ele fez algo, ele responde para a justiça. Se não fez, morre o assunto. Mas se ele não fez, ela também tem que responder para a justiça, né? Porque senão vira moda. A gente vê aí vários e vários casos de jogadores de futebol com problemas com moças, com mulheres muito bonitas, mulheres, né? Sempre aquele, vamos dizer assim, como o linguajar popular, né? Sempre um avião, né? Aqueles aviões, aquelas mulheres, tem sempre problema. Já deu problema pro Cristiano Ronaldo, deu problema pro Neymar, o Robinho foi preso, o Daniel Alves foi preso, não tô passando pano para ninguém. Quem tá errado foi culpado, que pague sua pena, quem não tá também que segue sua vida. Mas o que eu quero dizer é que isso não é novidade no meio do futebol. Todo mundo tá careca de saber que jogador badalado que ganha muito está sempre propenso a cair nessa situação. Como já diz o tal do ditado do linguajar popular, o golpe está aí, cai quem quer. Então, se o Payet caiu num golpe, ou se ele realmente é agressivo e fez essa situação, a gente não sabe. Mas uma coisa eu sei, ganhou repercussão mundial. O Vasco deve se reunir com o Payet nessa semana que vem, com o Payet, com o representante dele, para tentar esclarecer essa situação. E em paralelo a isso, a polícia aqui do Rio de Janeiro já investiga essa situação, postagens, mensagens, a moça fez o exame de corpo e delito, então tem uma série de situações sendo apuradas. Então esse imbróglio ele pode acabar por aqui e, vamos dizer assim, morrer o assunto, mas esse problema pode ir muito além. A gente sabe aí, por exemplo, o caso do Daniel Alves, que foi preso, o Robinho, que também foi preso, né? Eu acho que assim, estupro, não, agressão, não, humilhação, não, pressão psicológica, não. Agora, mentira também não, oportunismo também não e golpe também não. É simples assim, tá, gente? Esse é o meu parecer, então fica o registro desse assunto muito polêmico, que tem muita gente falando por aí. Vamos mudar de assunto agora? Quero falar aqui com vocês sobre jogadores, no plural, vários jogadores. Começando a falar de João Vitor. O zagueiro João Vitor, contratado junto ao Benfica com status de estrela, uma das contratações mais caras da história do Vasco. Né, um jogador que chegou aqui inicialmente custando 30 e poucos milhões, pode chegar na casa de 50 milhões essa transação, batendo ali metas esportivas estipuladas em contrato e coisa e tal, mas o João Vitor até hoje não caiu no gosto, nas graças do torcedor e não consegue performar o futebol em alto nível. Fato é que o Cruzeiro já vem fazendo sondagens há um bom período pelo zagueiro João Vitor. E a gente tomou conhecimento ontem, nessa sexta-feira, de que o Cruzeiro teria voltado a ventilar a situação do João Vitor. Por quê? Porque lá em Minas Gerais, o Pedrinho BH tá pelas tampas com o time que ele montou. Pedrinho BH saiu montando aquele time de videogame, né? Jogadores de muito nome, mas de bastante idade elevada, e jogadores que só tem nome, mas que talvez não tenham tanta bola assim. Então o time do Cruzeiro não está jogando aquilo que era esperado pelas altas cifras investidas na equipe de Belo Horizonte. E o presidente lá tá pistola, o Pedrinho BH, ameaçou dispensar alguns jogadores, teve reunião com alguns jogadores do plantel nessa última quinta-feira, se eu não me engano. Então a coisa está fervendo por lá e por isso volta à pauta o nome do João Vitor. Parece que agrada muito a comissão técnica do Cruzeiro, o zagueiro João Vitor. O Vasco já se posicionou sobre essa situação.
libera. É só pagar o valor que o Vasco fez o acordo lá com o Benfica. Pode levar, mais barato não está adiantando. Aí o Vasco vai levar prejuízo para pagar para um jogador jogar em outra equipe que ainda é adversário, né? Vamos aguardar, vamos ver o que vai dar essa situação. O Matos falou um tempo atrás que sondou, mas não tinha nada em concreto. Vamos ver realmente essa situação. Eu afirmo para vocês, hoje o João Vitor não é unanimidade no Vasco. Na verdade, desde quando chegou, nunca conseguiu se firmar. Pelo menos agora ele está começando o Campeonato Brasileiro do zero. Vamos ver se ele vai se firmar na zaga do Vasco ou se realmente ele vai acabar deixando o nosso clube ou para jogar no Cruzeiro agora, nessa janela doméstica, ou para jogar no meio do ano em algum outro time em qualquer parte do mundo. Agora eu quero falar com vocês sobre o Patrick De Luca. Patrick De Luca foi a primeira contratação feita pela SAF do Vasco, na era SAF, né? Pela 777 Partners, volante, coisa e tal, fez base ali no Palmeiras, começou muito bem, aquela coisa, foi pro Bahia, se machucou, né? Aí foi pro Ceará emprestado, ficou ali meio coisa e tal, o Vasco foi e contratou ele. Nunca conseguiu se firmar no Vasco, muito mal quando jogou com a camisa do Vasco, o Vasco sempre emprestando ele. Agora é oficial, o Vasco chegou a um acordo junto ao staff e ao próprio jogador de Patrick De Luca, ele não é mais jogador do nosso gigante. Isso mesmo, o De Luca não é mais jogador do Vasco, inclusive já foi até anunciado como novo reforço, novo atleta do Cuiabá. Tá? Então boa sorte pro De Luca, vida que segue, vai lá, valeu, que Deus te abençoe, De Luca, na sua nova jornada aí, jogando com a camisa do Cuiabá. Agora eu quero falar com vocês de contrato renovado, né? Porque o nosso menino Ryan Vitor teve o seu contrato renovado nessa sexta-feira com o Vasco da Gama. O novo vínculo vai até dezembro de 2026, ou seja, praticamente 2 anos aí de contrato renovado entre Vasco da Gama e Ryan. O Ryan atualmente vem sendo avaliado aí pelo Transfer Market na casa de 13 milhões de euros, né? 13 milhões de euros mais ou menos é o valor de mercado do Ryan. Aí surgem algumas histórias que a gente vê por aí, a gente até traz aqui para vocês. Porque o Tottenham poderia colocar 35 milhões de euros, porque o Arsenal tem interesse. Bom, eu não sei. Eu só sei que todo mundo tem interesse nele, mas no Vasco ele não consegue ser titular, né? Quando chega na seleção sub-20, ele entrega, faz uma coisa aqui, uma coisa ali, mas ainda assim fica devendo no Vasco. Esse ano começou um pouco melhor. Fato é que agora está renovado, o Ryan foi fiel ao Vasco, ele e o seu pai, que é seu empresário também, foram fiéis ao Vasco, poderiam ter deixado o Vasco de graça, assinado pré-contrato com outro clube, mas não, renovaram o vínculo com o Vasco, entendendo que dá sim para o Vasco achar uma boa venda para o futebol europeu nos próximos meses, ajudando a carreira do jogador e ajudando ao Vasco, né, que é o seu clube formador, a colocar um bom dinheiro nos cofres. A expectativa é que o Vasco consiga vender o Ryan entre 15 e 20 milhões de euros, que é um dinheiro sensacional. É claro, se pintar uma proposta maior, melhor, excelente, mas o que vai demandar essa proposta mais baixa ou mais alta? O jogador dentro de campo. A performance do Ryan é o que vai demandar o valor, se vai valorizar ou se vai desvalorizar. Por exemplo, o que valorizou muito o nosso jogador Ryan foi ele ter conquistado o Sub-20, o Sul-Americano Sub-20, com a camisa da seleção brasileira. Valorizou bastante. Já fez alguns gols no profissional esse ano com a camisa do Vasco. Então isso vai agregando. Se ele continuar jogando, se ele conseguir aí esse ano empilhar mais alguns gols e dar algumas assistências e boas atuações, ele tem uma boa imponência física, pode ser sim uma ótima transação, mas como eu já falei, só depende do próprio jogador demonstrar o seu talento dentro de campo. Agora vamos falar de outros jogadores, no plural, porque eu quero falar sobre o Lloyd Augusto, né? O Lloyd Augusto que vem treinando, vem buscando encontrar a sua melhor forma, né? E o que acontece? O jornalista Joel Silva até falou sobre a situação, a informação que a gente tem é que o Lloyd vem treinando bem no CT, ele vem chamando a atenção, não só ele, mas o Jean Davi, que a gente tanto critica, né? 2 caras que a gente critica muito, o Lloyd e o Jean Davi, eles estariam treinando bem, estariam ali se adaptando e coisa e tal. Então assim, para não ficar só no que eu estou falando, assistam a fala do Joel Silva, né? Que a gente já volta aqui para dar continuidade falando dessa situação. Tudo bem. O Lloyd é jogador de verdade? Será que o Vasco já se arrependeu de ter trago? Cara, informação sobre o Lloyd, até hoje, nesse assunto hoje que eu tive antes de ter a live. Quando eu fui buscar sobre o Carille, como é que tava. Informação de dentro, 2 jogadores que têm se destacado nos treinamentos, que têm ido bem nos treinamentos e por isso que têm recebido chances, apesar de não ter performado dentro de campo. O Lloyd
tem treinado bem, principalmente na capacidade física, no arranque, né? Um relato que foi me dado foi o seguinte, pô, o Lloyd ele sai atrás e consegue chegar na frente, né? Então ele é um jogador que tem muita velocidade e tem se destacado nos treinamentos por essa questão. E outra é o Jean Davi. Jean Davi foi relacionado no jogo contra o Puerto Cabello, mesmo ele estando escanteado, ele treinou bem durante a semana e foi relacionado. E isso prova até, isso foi bem visto pelo elenco, até porque é aquilo, tá treinando bem e recebeu chance. Então é essa a informação, que eles treinam bem, eles que eu digo, Jean Davi e o próprio Lloyd, mas não tem conseguido desempenhar um bom papel dentro de campo. E o Lloyd cai também no Carille, porque o treinador tem que conseguir tirar o melhor dele. Se não tá conseguindo no papo, na ideia, ou o jogador tá tendo dificuldade de assimilação ou de adaptação, tudo isso quem tem que ver, quem tem que averiguar é o técnico. Isso aí é o técnico Carille que tem que dar uma resposta. Bom, é isso aí, né? Como vocês já viram, vocês acompanharam, é complicado, porque o cara jogar bem no treino é uma coisa, porque chega no treino, ele vai pegar ali os caras mais ou menos, coisa e tal, já correram, já malharam, fizeram um monte de coisa mais cedo, já treinaram na academia, aí depois vai pro campo. Aí tem aquele negócio, tem jogador que no treino não fica mais suave, mas quando chega no jogo arrebenta. Tem jogador que é o contrário, arrebenta no treino, é leão de treino, mas no jogo não arruma nada. Tem jogador que é mais ou menos, né? Agora, mas como está sendo falado nos bastidores lá do CT Moacir Barbosa, vocês viram o Joel Silva falando, que ele vem sendo elogiado, o Lloyd e o Jean Davi, pelas suas performances e posturas no dia a dia de treinamento do Vasco. Então tomara que esses caras comecem a fazer alguma coisa quando o Vasco jogar em jogos oficiais, contra o Sport, contra o próprio Ceará, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Lanús, porque o Vasco precisa desses caras. O Vasco contratou o Jean Davi ano passado para suprir essa lacuna de lado de campo e até hoje não supriu. Tanto que não supriu que o Vasco foi ao mercado para contratar o Nuno Moreira. Aí o Vasco contratou o Benjamin Garré, entendia-se que poderia ser só uma peça e trouxeram duas. O Lloyd não supriu também. O Garré está começando a querer mostrar algum futebol e o Lloyd até agora ainda nada, né? E chegou também o Garré, como já falei, jogou mais ou menos, o Nuno jogando legal, aí o Adson, que voltou de lesão, já começou a mostrar muito mais futebol do que o Lloyd, então assim, ou o Lloyd joga bola, ou ele vai ficar esquecido no Vasco, porque não me entra na cabeça esse futebolzinho desse tamaninho que o Lloyd está jogando com a camisa do Vasco, ele ser relacionado para vários jogos, e o Capasso não ter chance no time do Carille. Desculpa, não dá para entender. São coisas que a gente não consegue entender. O Capasso não serve para o Carille, tem que ficar lá treinando escanteado, como se fosse ali, vamos dizer assim, um criminoso, né? Um cara, né, altamente, né, tem que ficar longe de todo mundo, não pode ser relacionado nunca. E o Lloyd aí, né, chegou com aquele status todo, com aquela coisa e não jogou bola. O Jean Davi, a mesma coisa. O Maxime Domingues, que foi jogar nos Estados Unidos, a mesma coisa. Vamos torcer para que esses caras realmente estejam achando o seu entrosamento, a sua adaptação ao futebol brasileiro para entregar com a camisa do Vasco. Senão, infelizmente, pega o seu banquinho e segue o seu destino. Sai de mansinho, porque não dá para a gente ficar pagando salário para jogador que não resolve, que não agrega dentro do gramado. Agora, quero falar com vocês aqui de outro jogador. Já pegando o gancho, eu acabei de falar dele, do Manuel Capasso, né? Porque a gente tomou conhecimento que o Capasso teria recebido uma proposta, mas ela foi uma proposta mais baixa, para receber um pouco menos de salário e coisa e tal. E não foi um clube assim, maior, vamos dizer assim, um clube gigante igual ao Vasco, né? Então não chamou a atenção, não fez brilhar os olhos do Manuel Capasso, com isso ele preferiu permanecer no Vasco, recebendo o que está recebendo e treinando em separado. Tá? Então assim, até isso é burrice do Pedrinho e do Carille. Desculpa, gente, desculpa, mas é burrice sim. Porque você deixa o jogador desse jeito, você desvaloriza ele. Porque peraí, se o Vasco não quer, se o Vasco quer vender o Capasso, deixa ele assim, não põe ele para jogar, tá desvalorizando. E também não quer, e também não usa ele no time. Aí o Vasco tá pagando salário pro Capasso e ele tá lá escanteado. E ele tá recusando proposta. Daqui a pouco o cara perde a paciência, eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver o que vai acontecer, porque o Capasso está sendo super humilde, trabalhando com humildade dia após dia, buscando seu lugar ao sol, mas o Carille, ó, fazendo vista grossa. Fazendo vista grossa. E o Vasco aí, pô, até hoje a gente não tem uma zaga consolidada. Daqui a pouco eu vou falar disso. Maurício Lemos não vai para o jogo desse sábado, contra o Sport Recife. Já era um jogo para o Capasso estar no banco. A gente vai falar disso já já, tá, gente? Agora já mudando, virando a chavinha, falei do nosso Manuel Capasso, falar aqui do Zé Gabriel, né? O Zé Gabriel que saiu do Vasco, né? Ele acertou o contrato com o Criciúma, tá, gente? Isso mesmo.
Zé Gabriel foi anunciado pelo Criciúma. Boa sorte ao nosso Zé Delivery, né? Ou então o Vasco fazendo aí uma limpa, né? Tem jogadores que podem deixar o clube. O próprio Jean Davi é um deles, né? É um deles. Agora, pelo que eu vi jogando até hoje, o Jean Davi ainda jogou mais bola do que o Lodge com a camisa do Vasco. Pasmem os senhores, né? Mas vamos ver o que vai dar essa situação. Então o Zé Gabriel agora é jogador do Criciúma. Meus amigos, o goleiro Léo Jardim foi eleito o 90º goleiro do mundo. Isso mesmo, 90º goleiro do mundo. Então o Léo Jardim, numa escala aí de goleiros do mundo inteiro, está classificado lá na posição 90. Olha só, dos ranqueados brasileiros nessa lista, o 8º é o João Ricardo, do Fortaleza. O 13º é o Lucas Perry, ex-Botafogo, que joga no Lyon. O 18º é o Everton, do Palmeiras. O 28º no ranking é o Hugo Souza, cria do Flamengo, atual jogador do Corinthians. Eu acho um bom goleiro. O Alisson, da seleção brasileira e do Liverpool, é o 33º colocado nesse ranking. O Thiago Volpe é o 36º, eu não acho nada demais no Thiago Volpe, não acho mesmo. Eu acho o Thiago Volpe um goleiro normal, pronto, um goleiro ok. Tá? E o Lucas Chaves na 78ª, ou seja, na posição 78. E lá na 90ª posição, vem o Léo Jardim. Então assim, o Léo Jardim veio cheio de marra para falar da torcida, já não é de hoje, arruma confusão com os jogadores em campo aí em jogos, aí a gente vê direto batendo boca dentro de campo. Então assim, o Léo Jardim, dá uma baixadinha na bola, pai. Dá uma baixadinha na sua bola, segura a sua onda, desce do salto, legal, comigo o papo é reto, desce do salto, viu, Léo Jardim? Desce do salto, tira essas asinhas de fadinha, sabe? Muita marrinha demais. Vamos ser mais humilde. Você chegou no Vasco quietinho, trabalhando, humilde, mostrou seu futebol. O Ivan, que é um baita de um goleiro, não teve nem chance quando você assumiu o gol do Vasco. Você chegou a ser um dos melhores goleiros do Brasil em 2023 e em 2024. Depois caiu de rendimento. Você ajudou o Vasco a chegar numa semifinal de Copa do Brasil, a gente reconhece isso. Você ajudou o Vasco a permanecer numa Série A e chegou a ser convocado pela primeira vez na sua carreira para a seleção principal brasileira de futebol, a seleção pentacampeã, a única seleção que tem 5 estrelas no peito de campeã de Copa do Mundo. Você teve a oportunidade de ser convocado para a seleção jogando com a camisa do Vasco da Gama. Então, Léo Jardim, desce do salto. A lista está aí, você foi colocado como o 90º goleiro do mundo, embora eu não concorde, eu acho o Léo Jardim mais goleiro do que o Everton do Palmeiras e mais goleiro do Thiago Volpe. O Thiago Volpe, ele dá muito mole em bola simples, e o goleiro Everton é o seguinte, tira aquela zaga boa da frente dele para ver se ele vai pegar metade das bolas que ele agarra. Não agarra não agarra. Bota o Everton do Palmeiras num time mediano para ver se ele vai ser esse goleiraço todo. Na minha opinião, não é. Tá? Eu acho até uma loucura, uma dislexia daquelas. Colocar o Alisson lá em 33º e o Everton em 18º. Tá maluco? Quem viu aí jogo da Liga dos Campeões, Liverpool e PSG lá em Paris, foi coisa de maluco. O Liverpool ganhou de 1-0 com o Alisson fechando o gol, fazendo umas 13 defesaças em um único jogo. Mas enfim, embora eu não concorde com essa lista, o seu Léo Jardim não mereça estar em 90º colocado, também não concordo com a marra do seu Léo Jardim. Léo Jardim, desce do salto, seja humilde, continue sendo humilde, um cara família, que eu sei que você é um cara família, entendeu? Fala menos e joga mais. Joga mais futebol. Você está no Vasco da Gama, meu compadre. Você está vivendo o melhor momento da sua carreira, convocação para a seleção. Então assim, ó, boquinha fechada, boquinha de siri, olhos e mãos bem abertas para fechar o gol do nosso Vascão. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês aqui sobre o que os advogados falaram, né? Eu quero abrir aspas, quero ler para vocês a reportagem aqui do que os advogados falaram sobre a situação do Maracanã. Então, vamos acompanhar essa reportagem. Abre aspas para a reportagem. Advogados divulgam nota sobre fim de ação para clássico em São Januário. Aspas, jogar no Maracanã foi uma escolha, não uma imposição. Reportagem divulgada nessa última sexta-feira. Nota à imprensa.
sobre a ação popular movida em face do Estado do Rio de Janeiro, processo número 3004552, dígito 75-2025-819.0001, que ganhou recente repercussão. Informamos que foi protocolado nesta data o pedido de extinção do processo diante da perda superveniente do objeto. Entendemos que a presente ação, especialmente com a liminar deferida, alcançou plenamente sua finalidade institucional, ao garantir a preservação do interesse público da sociedade carioca e da torcida vascaína, além de provocar a devida reflexão sobre a legalidade dos atos administrativos praticados. A medida deferida permitiu ao Clube de Regatas Vasco da Gama exercer com liberdade sua autonomia para optar pela realização da partida em local diverso, sem imposição administrativa. Além disso, a existência de uma alternativa concreta representou, por certo, uma carta a mais na mesa da negociação. Um reequilíbrio nas tratativas com os atuais gestores do estádio do Maracanã. Jogar no Maracanã foi uma escolha, não uma imposição. É de se registrar o nosso reconhecimento ao elevado grau de justiça extraído da decisão liminar proferida pela doutora Regina Schucker, amplamente elogiada nos meios jurídicos especializados e reconhecida pela sociedade como um verdadeiro ato de coragem institucional e sensibilidade. Como consciência reflexa, a ação também contribuiu para evidenciar a atuação do BEP, Batalhão Especializado em Policiamentos em Estádios, no sentido de que nós, de comunidade jurídica, assim como o Poder Judiciário, estamos atentos à sua atuação, sobretudo quando envolvidas decisões com alto impacto social e símbolo para a cidade e para o Vasco. Se no futuro vier a ocorrer novo veto genérico ou inovativo ao uso do estádio de São Januário, reconhecido pela lei como patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro, não hesitaremos em recorrer novamente aos meios legais cabíveis. Encerramos esta fase do processo com a convicção de termos contribuído de forma concreta para que o Vasco da Gama pudesse optar livremente por uma solução institucional e não ser submetido a uma decisão imposta pela administração pública. Acompanhamos com atenção toda a repercussão na grande mídia e na imprensa especializada voltada ao universo vascaíno e agradecemos pelas inúmeras manifestações de apoio e carinho que recebemos ao longo do processo. Estamos satisfeitos com o resultado e com o reconhecimento de que o debate jurídico pode sim produzir efeitos práticos e justos. Rio de Janeiro, 10 de abril de 2025, Marcos Vinícius de Menezes Reis, OAB do Rio de Janeiro, e o Dr. Pedro de Menezes Reis, também da OAB do Rio de Janeiro. Fica então o registro dessa situação. É isso aí, né, gente? Vocês já viram, acompanharam, né? Então, assim, eles falaram, né? Foi por escolha, não por imposição, não obrigação. Realmente, o Vasco escolheu jogar no Maracanã. O Vasco falou que queria São Januário, né, para jogar. No final das contas, teve a liminar ali para poder jogar em São Januário. O Urubu poderia recorrer, poderia dar uma briguinha na justiça, mas teve a chance de se posicionar. O Vasco não se posicionou e acabou resolvendo fechar um acordo para mandar alguns jogos no Maracanã. Fica então o registro. Já morreu esse assunto. O Vasco vai jogar agora contra o Flamengo lá. Depois vão ter os clássicos. Além dos clássicos, mais alguns jogos até o ano que vem. O Vasco deve mandar no Maracanã. Só um acordo aí,
uma breve parceria aí. Nada de entrar no consórcio, nada disso não. O Vasco só fechou aí mesmo uma parceria. Vai alugar o Maracanã, isso aí vai ajudar Flamengo e Fluminense a fazerem um dinheirinho para manterem o consórcio do estádio. E esses jogos que o Vasco for mandar aqui no Rio, no Maracanã, é claro, Fluminense e Flamengo vão mandar fora do Rio de Janeiro em outros estádios. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre uma nota do Vasco da Gama em relação a 777 Partners, mais uma vez para tumultuar. Então vamos acompanhar essa situação comigo aqui. Vamos lá, meus amigos. Vasco diz que pedido da 777 para impugnar indicado do clube na arbitragem é nova cortina de fumaça da empresa. Reportagem, meus amigos, divulgada pelo jornalista Joel Silva. Vamos aqui direto à nota do Vasco da Gama, nota que o Vasco manifestou em sua rede social. Vamos lá. Mais uma vez, os patronos da 777 Partners tentam criar uma cortina de fumaça desde que assumiu a defesa da empresa norte-americana na arbitragem, em flagrante conflito de interesses, pois também defende os interesses da Liga Forte União, a LFU. O novo escritório vem adotando chicanas jurídicas com o objetivo de tumultuar o andamento da arbitragem para dessa forma aparentar que está prestando um bom serviço. Obviamente, se a 777 acreditasse no seu direito, não precisaria impugnar nem demonstrar medo de todos os árbitros indicados pelo Vasco da Gama, até porque todos os indicados são profissionais sérios, com atuação irribada no mercado. O que esse escritório está fazendo é um desrespeito aos advogados indicados e à própria Fundação Getúlio Vargas, tá, gente? É isso aí, viu, gente? Olha que situação séria. Vamos aqui agora ler a reportagem, né, do Joel Silva. O Vasco Associativo se posicionou sobre o pedido da 777, que visa impugnar Luciano Bandeira, indicado pelo clube para atuar na arbitragem no julgamento da SAF na FGV. Em nota, o CRVG afirma que é mais uma tentativa para criar uma cortina de fumaça sobre o caso. Então, gente, essa situação está muito claro que a 777 vai perder essa causa, né? E só que aquilo, os caras, eles têm um orgulho lá em cima, então eles querem perder, eles querem cair atirando, eles não vão dar o braço a torcer que tem nada errado, né? E o escritório de advocacia contratado, até gaguejei, né? O escritório de advocacia contratado pela 777 para fazer isso, tá fazendo o trabalho deles. O advogado tá ali para fazer o quê? Ah, pô, se não dá para ganhar, vamos tentar ganhar tempo, vamos tentar ludibriar, vamos tentar causar aqui, não sei o que, para arrastar isso aí o mais tempo possível, para tentar arrumar alguma coisa no cansaço. É normal, gente, isso é um jogo de xadrez. Eu enxergo isso como um jogo de xadrez. O Vasco está corretíssimo, a 7777. Ah, falei 15 vezes o 7, né? Enfim, essa famigerada empresa norte-americana, ela quer realmente tumultuar, criar uma cortina de fumaça, toda hora vetando os indicados do Vasco. Já é a segunda indicação do Vasco que a 777 impugnou, né? Há poucas semanas impugnou também a doutora Ana Tereza, né? Agora também aí a situação desse outro indicado do Vasco da Gama, associativo, para nos representar lá no arbitral, representando a SAF do Vasco. Então assim, a casa vai cair para 777, eles podem fazer o que quiser, eles só vão retardar a queda deles, mas eles vão cair e eu creio que um dia eles vão pagar pelo que fizeram com o Vasco. Vamos mudar de assunto agora, meus amigos? Meus amigos, agora vamos falar do jogo, né, deste sabadão. Brasileirão vem daquele jeitão, vem daquele jeito, porque olha, teremos aí 2 jogos no sábado e os outros jogos aí no domingão, tá? Meus amigos, o Vasco enfrenta o Sport Recife em São Januário, 9 da noite, com transmissão do Sport TV e do Premier, tá? Isso mesmo, Sport TV e Premier. E as prováveis escalações, vamos começar pelo visitante, depois a gente fala do Vasco com mais calma. Eu gosto de falar sempre do adversário primeiro, que aí depois a gente foca mais no nosso gigante. Então vamos lá, o time do Sport Recife deve vir ao Rio de Janeiro, já veio no caso, né? Deve vir a campo aqui no Rio, em São Januário, contra o Vasco, com a seguinte escalação, comandada pelo treinador Pepa. Kaique França é o goleiro, Hereda é o lateral direito, João Silva e Lucas Cunha a dupla de zaga, Chico é o lateral esquerdo, deixa eu ver, o Christian Rivera no meio campo, Duqueiroz
e o Sérgio Oliveira. Um ataque com Lucas Lima ali fazendo o papel de camisa 10, Christian Barleta e Pablo. Esse é o time, a provável equipe comandada pelo treinador Pepa do Sport Recife, que deve enfrentar o Vasco nesse sábado à noite. Olha, gente, esse Christian Barleta é bom jogador, hein? É bom jogador, pelo que eu vi dele, pelo que eu pouco vi dele nesse início de Brasileirão, ele tem qualidade. Eu acho que vale a pena, eu acho que super vale a pena o Vasco ficar de olho nesse jogador Christian Barleta, viu? Vale a pena ficar de olho. É um estilo que faz falta, um estilo de jogo que faz muita falta ao ataque do Vasco, tá? Esse rapaz aí, o Christian Barleta, tá? É bom jogador, olho nele. E no Lucas Lima, né? Que é outro Lucas Lima, né? Não estava jogando nada nos últimos anos aí, mas desde o ano passado jogou bem a Série B com o Sport. Esse ano parece que o Lucas Lima está com vontade de jogar futebol, tá com sede de bola aí, né? Então, o time do Sport vem ajeitadinho. O Pablo é aquele mesmo, ex-Atlético Paranaense, ex-São Paulo, né? O time dos caras é um time bem organizado, tá, gente? Um time bem organizado, o time pernambucano. E esse confronto, né, é um confronto histórico, né? O Vasco já jogou muito contra o Sport, o Juninho Pernambucano jogou bola no Sport, né? Uma rivalidade antiga, né, de Copa do Brasil, o Vasco sendo eliminado pelo Sport, o Vasco eliminando o Sport em competições também, né? O Sport é um time muito tradicional, uma camisa muito respeitada do nosso futebol brasileiro, que está voltando à elite do Brasileirão, mas contra o Vasco aqui no Rio não quero nem saber, sabe por quê? Não é mole não, obrigação é ganhar no Caldeirão. Mais uma vez, ó, não é mole não. Obrigação é ganhar no Caldeirão. É isso aí. Então, se tratando do time do dono da casa, né, de quem acende as caldeiras, o time do Clube de Regatas Vasco da Gama, comandado pelo treinador Fanfarrão Carille, né? O Carille tá balançando mais do que gangorra em parquinho em dia de sábado, hein? É isso aí. Tá balançando daquele pique. Vamos lá. O time que deve vir a campo deve ser a seguinte escalação. Nosso goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, dupla de zaga seria João Vitor e Maurício Lemos, mas nós tomamos conhecimento de que o Maurício Lemos tem uma fratura na costela, não é nada tão sério, mas ele vai ser poupado, preservado nesse jogo contra o Sport Recife. Então pode ser, a dupla de zaga deve ser João Vitor e Lucas Freitas ou João Vitor e Lucas Oliveira. Lateral esquerda, Lucas Piton, meio campo, Hugo Moura, Paulinho Paula ou Tietê, um desses dois como titular, Felipe Coutinho, Benjamin Garré pelo lado direito, Nuno Moreira do lado esquerdo e Pablo Verrete. Então, a mesma equipe que já vem jogando nos últimos jogos, que jogou contra o Santos em São Januário, que enfrentou o Puerto Cabello, também em São Januário, o Puerto Cabello, né? Essa mesma equipe, então, deve vir a campo contra o Sport, mas com uma mudança. Na zaga, Maurício Lemos, que não vai para o jogo, quem deve jogar ou Lucas Freitas ou Lucas Oliveira, e no meio campo, ou Tietê ou Paulinho, que para mim, né, os dois são bons jogadores, têm qualidade, né? Se tiverem num dia bom, os dois agregam bastante no nosso meio campo. E o Hugo Moura, né, vem sendo peça-chave, né? O Hugo Moura vem se consolidando, né, nesse meio campo do Vasco da Gama, tá, gente? Então, assim, esse jogo contra o Sport é um jogo muito decisivo, muito importante para o Vasco, né? Decisivo porque tá só começando o campeonato. É verdade, mas o Vasco que sonha com algo a mais, Sul-Americano, Copa do Brasil, tem que pontuar no Campeonato Brasileiro. A prioridade é ficar tranquilo no Brasileirão. O que vier depois é lucro. Tem que fazer para pagar as contas. É tipo isso. Pagou as contas, aí a gente começa a contar o que está sobrando para nós. É tipo isso o caso do Vasco. Para pagar as contas é ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Então esse jogo contra o Sport é muito importante, decisivo também pela situação do Fábio Carille, que a gente não sabe se fica ou vai embora do Vasco. Se o Vasco ganhar e ganhar com autoridade, o treinador fica. Se empatar ou perder, o treinador sai. E mesmo se ganhar e ganhar jogando mal e ele falar besteira na coletiva, aí eu acho que dessa vez ele sai. Então, Fábio Carille balançando mais do que balanço em parquinho em dia de domingo, né? É isso aí, galera. E o Vasco, né, buscando encontrar o seu entrosamento, sua melhor forma. Já está nítido para todo mundo que os melhores 11 do Vasco hoje são esses caras que a gente está falando aqui, né? Jardim, PH, João Vitor e Lemos, Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Garré, Nuno e Verrete. É isso. No máximo, se não tiver bem ali, tira o Garré, bota o Adson,
tira o Paulinho, põe o Tietê, sabe? É isso. Não tem muito para onde ir o time do Vasco, não. É isso mesmo. O problema todo, que deixa o torcedor do Vasco de cabelo em pé, arrepiado, não é o time titular. O problema do Vasco hoje é o que o Carille vai fazer durante o jogo. É a cirurgia que ele vai fazer no meio do time, aquele ato de açougueiro, né? Que ele vai fazer no meio do jogo no time do Vasco, porque o Carille, ele escala o que tem de melhor para começar, ok. Aí chega no intervalo, é para mexer, ele não mexe, ou não é para mexer, ele mexe. E quando mexe, mexe errado. Aí esse é o problema todo. Aí bagunça tudo. Ele quer pegar o cara que mais está jogando para botar um cara que não está jogando, que não tem ritmo. Aí ele pega o outro ali que está muito bem no jogo para botar um outro que não está jogando nada. Aí ele bota um outro ali que não... Entendeu? Aí é complicado. Então é o Carille mesmo que se complica. É ele mesmo que se complica. Porque o time do Vasco não é segredo para ninguém. Os melhores 11 são esses aí mesmo que provavelmente vão começar o jogo, com exceção do Maurício Lemos, que tem a fratura na costela. Então os titulares do Vasco é fácil. Tá? Até uma criança aí de 12, 13 anos, 10 anos que acompanha futebol, escala esse time do Vasco hoje de olho fechado. A questão é quem vai entrar no segundo tempo, quem vai ser substituído e como é que vai ser. Porque aí vira uma bagunça. Aí bagunça o meio campo, bagunça a zaga, bagunça o ataque. Né? Então vamos ficar ligados nessa situação. E o torcedor do Vasco que está cansado de ver jogo burocrático. A gente quer ver futebol. Futebol. Agora, se não dá para jogar bonito, joga feio, Vascão, mas ganha, porque assim, campeonato brasileiro é ponto corrido, é ganhar. Pô, se chegar algum time aí que ganhar todos os jogos por 1-0, é campeão, batendo recorde e fazendo história. Então assim, não dá para jogar bonito, joga feio, mas ganha. Né? É isso que a gente quer, resultado. O Vasco que ganhe, e se der para jogar legal, joga bem. Mas se não der para jogar, pelo menos ganha o jogo. Ganha o jogo, Carille. Né, gente? Não tem muito para onde correr. A gente precisa desses 3 pontos para dar sequência com tranquilidade nas outras competições no decorrer da temporada. Tá? Então é isso que eu tinha para falar para você nessa manhã de sabadão, nesse Madruga Vasco. Eu estou ficando por aqui. A gente se encontra no finzinho de noite desse sábado para domingo, já no início de madrugada para domingo, porque o jogo do Vasco vai acabar às 11h. Aí eu vou fazer minhas anotações aqui, pegar as coisas do jogo para gravar para vocês. Eu devo brotar aqui em torno de meia-noite, meia-noite e meia desse sabadão. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus nos abençoe. E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto. Vasco!